Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Brasileiros e brasileiras, e aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Calfani e esse aqui é meu canal, Calfani Mimimi em Cima do Muro. Peço desculpas por ter ficado um tempo sem fazer vídeos, eu não consegui realmente, muito trabalho, estava complicado. E os vídeos que eu queria fazer, eu não podia fazer. Não podia, a gente não podia. Por que eu não podia fazer? Gente, só lembrando, curte, comenta, me dá essa bola, cara. O vídeo da Lívia Zaruti, por ter muito comentário, pô, me trouxe muitos inscritos, quase 40. Quem sabe até o final do ano, né? Se o Papai Noel for bom, eu chego aí até os 600, cara. Que pra mim já seria uma vitória surreal, monstruosa. E como eu falei, muito obrigado a todos. E antes de qualquer mensagem, Feliz Natal, gente. Feliz Natal. E, de alguma maneira, vamos tentar juntar com a família, os amigos. Vamos tentar aproveitar esse clima que sempre é favorável para apaziguar o clima. Então, gente, eu quero comentar sobre essas tretas que estão acontecendo na Resistência. Só que deixando claro, cara, que para mim a origem dessas tretas, cara, de forma geral, aconteceu com a Lívia Zaruti, que foi esquentando o ambiente, né, cara? Eu tinha feito um vídeo onde eu estava comentando que eu não estava entendendo a linha de raciocínio da Lívia Zaruti. Às vezes, dentro do mesmo vídeo, você não entende a linha de raciocínio dela, o que ela está querendo ali reclamar, ela está aflita com alguma coisa, ela está querendo chamar atenção, ou ela só está querendo caos pelo caos, para talvez, através do caos, ela ganhar mais views. E eu não sei se está adiantando não, porque pela quantidade de tretas que ela faz, acho que ela poderia ser muito maior. Muito maior. Mas, vamos lá, né, cara? Aí vou resumir mais ou menos, se você não sabe o que está acontecendo, eu acho que você sabe, né? Mas vamos lá. Basicamente, tem duas coisas que eu acho que aconteceram de errado, né? Um referente ao Paulo Giraldelli, vou falar depois, e outra foi meio que a Lívia querendo espaço, entendeu? Só que o querer espaço dela, o problema foi que ela exigia espaço, forçava espaço. Com a pé na porta, ela queria espaço. Então, acho que aí foi o problema. Porque você pega alguns vídeos dela de semana passada, essa semana, basicamente, né? Ela chegou a chamar o Henrique Bugalho de empregado do Felipe Neto, entendeu? Falou mal da resistência, deixou entender coisas como misoginia, falava de quase, só faltou falar de racismo, de chamar os caras de racista e tal, porque você via que era um grupo caucasiano, um grupo de pessoas brancas, pessoas de boas condições, meio que exclus, chegou a deixar entender coisas tipo falar mal do Carlitos, do Adão Bispo, também deixou no grupo a entender que eles seriam como se fossem preteridos, né? Porque não são brancos, né, cara? O Carlitos, sem dúvida nenhuma, não é branco, e o Adão Bispo, né? Eu acho que vocês também conhecem, canal muito bom. Só deixar uma dica aqui para Adão Bispo, se é que eu posso fazer isso, né? É um canal que eu vejo que não acho o melhor canal do mundo, mas acho muitas vezes engraçado, e que eu tenho certeza que tem um potencial enorme para crescer, principalmente nesse momento. E eu acho que não está crescendo por causa do canal dele. Eu acho que ele deveria fazer aquilo que o... Não que não esteja crescendo, não está crescendo falando mais. Eu acho que é um canal que poderia estar aí próximo dos 50, 100 mil, sem brincadeira nenhuma. Ele poderia estar fazendo aquilo que o Subtosco fez, trocou o canal, né? Fez um novo canal. Eu acho que deve ter alguma coisa tipo lista negra do YouTube, que recebe muita denúncia, muita discutida, muita coisa, e ele deve ter sido muito atacado pela direita. Eu imagino, talvez para o YouTube esteja dificultando o crescimento dele. Eu faria um outro canal, mesmo que fosse um nome muito parecido, né? Mas eu faria um outro canal, que eu acho que ele ia disparar rapidinho. Porque ele é sempre referenciado por todos os YouTubers, então, porra, eu acho que tem tudo para crescer. Então, só falando dessa treta, que acontece? Aí Lívia Zaruti querendo ganhar espaço, ataca tudo a todos, basicamente sem critério nenhum, falando às vezes alguma verdade, algum conceito correto, mas 200 toneladas de opinião, e opinião é igual bunda, cada um tem a sua, né, cara? Não é porque você fala que você é correto. Você não pode se auto-intitular autoridade, você não pode se auto-intitular a detentora do correto, do saber, da intelectualidade. Eu peguei um vídeo dela que ela ficou lá, eu li isso, eu li aquilo, eu também estou lendo, tipo assim, precisam se mostrar que eu sou intelectual também, ou eu quero me sentir intelectual, ou vocês têm que dizer que eu sou intelectual. Cara, desnecessário, Lívia, desnecessário. São brigas que você está fazendo, você está cavucando ali, ou frontal mudou de opinião, como o Henrique Bugalho, que mudou de opinião sobre o Felipe Neto. Eu já mudei de opinião sobre o Felipe Neto 2 vezes.
2 vezes. Primeiro que eu conheço o Felipe Neto desde a época que ele reclamava do Crepúsculo, e eu gostava pra caramba. Aí mudou, tipo assim, pô, caraca, o que você está fazendo? Eu não gostava, parece que um marketing muito agressivo contra crianças e tal, e eu realmente não gostava, comecei a falar mal. E hoje eu pego vídeos mais atuais do Felipe Neto e parece também que ele já está em outro momento, entendeu? Parece que está conseguindo consertar as coisas. A que ele está apoiando a resistência, pô, isso é um apoio show de bola. E quando eu digo apoiar a resistência, eu estou falando sempre que você contra as idiotices do Bolsonaro, contra a ignorância, contra a gente que está entrando na internet para espalhar fake news e através disso manipular pessoas. Não é a favor da esquerda. Porra, para com essa porra. Entendeu? Então, a minha visão do Felipe Neto mudou pela 2ª vez. E eu quero que se dane. Entendeu? E se tiver que mudar pela 4ª vez, vai mudar de novo. Os seres humanos mudam. A pessoa que não muda não tem sabedoria para tal, cara. Essa normalmente não evolui. Entendeu? Então, sim, é possível que o cara tenha criticado e depois tenha mudado de opinião. Ou nem tenha mudado de opinião, mas tenha visto agora a parte positiva, colocando uma balança de que é muito mais positivo do que negativo. Eu já falo disso há muito tempo, referente a políticos, desde a época que eu falava referente ao vídeo do Lula, ao vídeo do Bolsonaro, isso aí, primórdio do canal, né? E que eu comentava, gente, ser humano, ele é imperfeito. Ele é imperfeito, perfeição é uma parada que não existe. Para mim, perfeição eu vou encontrar lá em cima, cara. Só Deus, entendeu? Nós não somos perfeitos. Então, independente de quem seja, a gente vai ter coisas positivas e negativas. Cabe a gente, se formos inteligentes, pegarmos aquilo que é de negativo e positivos, equilibrarmos. Pô, cara, é muito negativo. O Hitler fez coisas tão ruins que aquilo que ele fez de bom perde peso. E você acaba avaliando ele como uma pessoa ruim. Aquilo que o fulano de tal fez de ruim, tipo o Felipe Neto fez de ruim, pô, cara, isso aí não é legal, não concordo. Mas isso não transforma ele no Hitler, isso não transforma ele no diabo, na pior pessoa do mundo. E aquilo que ele fez de bom, eu vou ignorar? Pô, bota numa balança, não. O Felipe Neto tem um saldo muito mais positivo. E dessa maneira, cara, a gente deveria fazer para praticamente tudo na vida. Porque sempre se tem um lado negativo. E às vezes ele é mostrado. E quando você vê o lado negativo, você tem que ponderar aquilo para saber é negativo, mas até que ponto. Por exemplo, uma pessoa machista. Gente, se eu fosse acabar com a amizade com alguém por causa de machismo, eu não tenho amizade, entendeu? Nem com mulheres. Porque o racismo estrutural é tão forte que todo mundo comete racismo nessa porra. Todo mundo comete racismo. Machismo, racismo também, né? Mas todo mundo comete machismo, cara, porque tá tão enraizado socioculturalmente, né, em todas as nossas relações, que a gente acaba cometendo. O que eu posso fazer para isso é me policiar. Eu tenho que me policiar o tempo inteiro para não fazer, mas muitas das vezes eu cometo. Muitas das vezes. A gente tem que aprender a contextualizar as coisas para poder fazer uma boa análise. Uma boa análise. Ou seja, durante a vida, a gente acaba fazendo comentários que muitas vezes são simplesmente infelizes. Em outros momentos, são simplesmente descontextualizados. Voltando aqui a parte do Henri Bugalho, e depois eu vou falar isso com o Paulo Giraldelli. Então, cara, ele vai vir atacando o Henri Bugalho, atacando o Felipe Neto, obviamente, são pessoas gigantescas, porque eu acho que ela está querendo ganhar algum viewzinho em cima disso. Atacou aqui a feira também, né? E está sempre atacando. E são ataques sem critério, sem lógica, sem coerência. Ela está sendo mimizenta, que é algo que ela repudia absurdamente. Se ela chegou a ser o que ela é hoje, é porque ela era contra o mimimi, contra essas reclamações, contra o pessoal que se vitimiza, e ela está sendo exatamente aquilo que ela repudiou. E o que ela está fazendo? Plantando o caos. Porque ela movimenta a internet, as pessoas começam a comentar, você não pode ficar ignorando. Daqui a pouco você grava um vídeo, aí o vídeo vai ser bem ou mal interpretado, isso só aumenta e gera uma instabilidade na esquerda. Então, nesse momento, a primeira instabilidade na esquerda já aconteceu. Na esquerda, não, na resistência já aconteceu, com os ataques da Lívia Zarutti. A todo mundo, pegando todos os youtubers, como eu falei, aquele pessoal que está no núcleo organizado, não que ele esteja organizado, não que ele seja uma coisa só, mas que você visivelmente consegue perceber que são pessoas que estão coerentes com uma série de coisas. Junto a isso veio também um ataque do Giraldelli, isso foi sim um ataque, a Sabrina. A Sabrina que
eu não sei se ela já se declarou resistência, mas ela é independente de qualquer coisa, pela postura dela, entendeu? Você consegue entender, tipo assim, não estou falando que ela é porque você vai ter que entrar, sabe? Não, não é porque pela postura dela, quem está a favor, quem pensa em favor da resistência consegue ver o conteúdo dela e falar, pô, é por aí. Assim como Maurício Ricardo, do Charge.com, não sei se você já conhece, que jamais vai dizer que é da resistência, mas se você pegar os posicionamentos dele, você fala, pô, não é, né? Mas tá mais para ser do que para não ser, entendeu? Então, tipo assim, você consegue abraçar algumas pessoas para a causa pelos seus posicionamentos. Até algumas pessoas da direita, como, por exemplo, Reinaldo Azevedo, que foi considerado talvez um dos maiores representantes da direita do Brasil. Cara, se você for parar para ver o É da Coisa, bota aí no YouTube o É da Coisa e assiste um pouquinho, você percebe que ele bate muito no governo do Bolsonaro. Muito. E ele é resistência? Porra, é óbvio que não. Mas ele tá lá, entendeu? Porque as ideias deles coadunam com aquilo que a gente pensa, entendeu? Então, cara, o que acontece? Lívia, você plantou o caos de maneira desnecessária. Eu já tive que você parar com isso, mas eu não sou ninguém para pedir. Então, eu vou pedir, cara, para vocês, inscritos da Lívia, para todo mundo que vai ver esse vídeo agora e vai lá. Cara, peça para ela ser um pouco mais racional. Ela tá fazendo vergonha? Sim. Para mim, não para todo mundo. Que muitas vezes respeita, gosta do trabalho dela, gosta da maneira como é que ela se expressa, independente de você ter críticas ou não, mas que gosta, entendeu? Então, tipo, o que ela está fazendo? Um desserviço. Está desmobilizando algo de bom, que não está sendo contra a coisas que ela diz defender, entendeu? Movimentos que brigam muito sério contra misoginia, racismo, pessoas que estão a favor, que estão com complotas feministas, mas também principalmente contra o governo Bolsonaro, contra o autoritarismo, contra essa ignorância que vem sendo espalhada. E vira e mexe, ela gosta de colocar vídeo onde ela faz explicações sobre alguns termos, alguns conceitos. Então, tipo, deveriam estar caminhando de maneira junta, entendeu? E não fazendo picuinhazinhas, porque você ainda não conseguiu o destaque que você quer. E nem vou falar que você merece, não. O destaque que você quer, que você não vem fazendo por merecer, muito pelo contrário. Você só está gerando mais repúdia, porque parece que as pessoas querem te ajudar, mas você não está querendo ser ajudado, entendeu? E quanto ao Paulo Giraldelli, ele deu mole porque ele atacou, sim, errado. Indo mais naquele contexto de, tipo assim, loira, burra e tal, eu falei, gente, isso aqui, a loira burra já é socialmente aceita, entendida como uma série de outras coisas juntas, tipo assim, entra machismo, entra misoginia, burrice e tal. Então foi muito agressivo? Foi. Mas foi absurdo? Não foi. Por quê? Porque foi o Paulo Giraldelli. Seria muito pior se tivesse sido o Henri Bugalho falando a mesma coisa que o Paulo Giraldelli falou. Seria assim, porque o Paulo Giraldelli ataca mesmo. É o que ele sempre fez. E a gente não pode também ser hipócrita, que essa é a palavra, de achar que ele não faria isso em algum momento com o da esquerda. Vai fazer, sim, talvez em algum momento com o Samuel Borelli, talvez em algum momento, não vou falar grande não, com o Henri Bugalho, com o Humberto de Sá do Matrix. Se alguém chegar lá e comentar, professor, assiste esse vídeo aqui que eu acho que não está legal. Se ele for lá assistir e ver que está de errado, ele vai fazer ataques como ele sempre fez. Sempre fez. Só que quando ele estava fazendo contra o Karnal, contra o Pondé, contra o Olavo de Carvalho, contra o Bolsonaro, assim, ninguém... São contrários. Assim, o Karnal nem tanto. O Karnal é o fechamento show de bola. Karnal, tamo junto. Mas, porra, quando ele tá atacando os outros, a gente nem... Ao meu inimigo, né? Então, vai lá, é isso mesmo. Massacra. Até que no momento ele achou que algo estava incorreto no vídeo da Sabrina. Eu não tenho potencial para poder dizer que estava correto ou não estava. Porque aquilo que ele me falou parece muito correto. Se for o vídeo da Sabrina, parece muito correto. Então, o que caberia? A mim estudar, mas talvez eu precisaria de alguns anos para poder dizer, olha, o que é correto? É isso aqui por esse ângulo, e poderia ser que eu nunca entrasse numa conclusão. Estou falando de duas pessoas com doutorado, que tem muito saber, e conflitar em alguma coisa. Só que eu acho que a maneira como ele fez é absurdamente errada. Absurdamente errada. Tem, sim, que ser criticada. O problema é que a gente não pode extravasar disso. Entendeu? Não podemos transformar ele no diabo por ter feito isso. Mas temos que criticar. Como eu tinha dito quanto ao feminismo, que é um dos grandes problemas é não cortar na própria carne, e eu vejo que, de modo geral, a justiça está fazendo é cortar na própria carne.
é criticar aquilo que é de errado. Mas vamos tentar evoluir isso, vamos tentar contextualizar. O que eu gostaria que o Henrique fizesse um vídeo mostrando o porquê disso ser algo agressivo demais. O Henrique, o Carlitos, que é, porra, o cara, o Clayson, cara, eu acho que o Carlitos e o Clayson até melhor do que o Henrique, porque parece que eles sempre conseguem ficar um pouco mais de fora da situação para fazer o pensamento. O Henrique está sendo muito atacado, ele está muito frontal, entendeu? Mas talvez o Clayson e o Carlitos consigam mostrar que a situação, do jeito como foi montada, pegou mal pro Paulo Giraldelli. Muito mal. Ele errou demais. Ok? Mas isso não é para matar o cara. Só que, assim como eu tinha falado anteriormente, eu vou até dizer, a gente não pode simplesmente usar uma regra, como toda revista social, é política, é contextualizável, como se fosse matemática algébrica, como se fosse raciocínio lógico, como se fosse os termos de um produto, onde eu posso alterar normalmente e não vai, o resultado vai ser o mesmo. Não é, cara. Entendeu? Se eu vou chamar um homem de burro, é uma ofensa. Se eu vou chamar uma mulher de burra, pode ser outro tipo de ofensa, dependendo do contexto. A gente tinha feito um vídeo explicando muito melhor o que eu estou tentando fazer agora, onde ele falava que depende, a mesma coisa pode ter um significado totalmente diferente, dependendo de quem fala, para quem você fala, do momento que você fala, da contextualização. Então, para esse contexto, pegou muito pesado, ficou uma ofensa muito grande, que desmerece o doutorado que ela tem, desmerece ela como mulher, desmerece ela no sentido, parece que você está sendo machista, porque loira burra, cara, entendeu? Então, tem muita coisa que é carregado nos cursos que não deveria ser feito dessa maneira. Eu acho que mereceria que a resistência contextualizasse para que no futuro, não vai acontecer agora, de bota na mão no fogo, o Paulo Giraldelli se desculpe por essa, referente a isso, pelo menos, para a Sabrina. Porque só quem consegue fazer certos perdões e certos acertos é o tempo. As pessoas têm muito saber, então, cara, essas demoram um absurdo para conseguir pensar em qualquer coisa. Que não seja os conceitos que ela já solidificou ao longo da vida. Então, tipo assim, com o tempo, ele começa a perceber que, pô, cara, não foi legal. Eu acho até que ele talvez tenha tentado fazer isso quando ele chamou ela para um programa de rádio, alguma coisa assim. Eu acho que ele convidou e ela não quis. Eu acho que ela falou, tipo assim, acho que ele se esqueceu. Por quê? Porque ela internalizou aquilo. Tá errado? Não, ela é um ser humano, não tem como internalizar algo que foi ofensivo a você. Mas, tipo assim, ela poderia ter participado? Poderia também. Sei lá, seria humilhante ou não, não sei. Mas talvez ali ele conseguisse mudar totalmente o conceito que ele tinha sobre a pessoa. Talvez. E o que mais que eu quero dizer sobre isso? E a Lívia Zarutti, aproveitando essa situação, reuniu um monte de posts de períodos diferentes, 2014, 2013, 2016, 14, 15, 16 e tal. Fez um compilado, colocou, fez vídeo, e o Paulo Giraldelli virou um monstro. Entendeu? E isso contextualizado junto com a resistência. Ou seja, esse é o tipo de coisa que tem na resistência e tal. A resistência agora só tem isso. Só tem monstro. Só tem misógino, só tem A, só tem B, só tem C. Entendeu? Ela dá uma ressalva ou outra, mas fica ruim. Parece que a resistência toda perdeu o contexto e está brigando. E, tipo, se você vai parar para ver a explicação do Paulo Giraldelli, você para, pensa. Cara, olha só. Eu penso o seguinte, na dúvida, o réu. E eu falo isso em todos os casos. Eu não sei se em algum momento eu não fiz isso, e vocês podem me contar, caso não tenha acontecido. Mas na dúvida, eu penso que é sempre o réu. Ou seja, se eu estou te acusando, eu tenho que provar. Não, você não fez isso. Então, cara, você não fala não, você prova. Mostra o vídeo. Pega o print na sua página. Porque eu não gosto de você pegar um trecho de algo e dizer que aquilo é realidade. Porque pode ser que seja realidade, mas aquilo está descontextualizado. E descontextualizado, você perde efeito. Por exemplo, o lance do Jesus pedófilo, cara, que eu lembro do Nando Moura ter falado isso, se eu não me engano, né? Depois ficou repetindo em alguns momentos e tal, eu falei, gente, Jesus e pedofilia são duas coisas muito agressivas de você ouvir numa mesma frase. Muito agressivas. Mas se você parar para pensar que é um filósofo, ou seja, contextualizei, falando, já, opa, eu estou falando de um provocador por natureza. E no caso desse filósofo, o Paulo Giraldelli, não que ele seja melhor, mas que ele realmente é um cara provocante ao extremo. E você para analisar, você até deixar passar, porque ele
está se referindo a alguma coisa, talvez ele esteja até querendo provocar mesmo, para a gente poder questionar, reclamar e receber uma aula referente a isso. Não, mas pedofilia naquele período, naquele contexto, para não ser anacrônico, é isso. Aí, realmente, eu parei para ler e falei, cara, realmente, a pedofilia em si, tipo assim, é tratar com carinho, tratar bem, até 14 anos e tal, a criança. Então, eu falei, gente, cara, foi agressivo, foi chocante, mas quando você para contextualizar, tu fala assim, pô, que legal, ele me provocou, me forçou a conhecer algo, porque aquilo que você ouviu não foi agradável, então você vai pesquisar, e você pesquisa, você vê, cara, ele tá certo. Mas a maneira como ele comunicou, e é o que eu falo sempre, não é o que você passa, não é o que você comunica, mas as pessoas entendem. Então, vou dar uma dica para o Paulo Giraldelli, que pode me xingar por causa disso. Cara, ele tem que estudar mais comunicação. Ele falou de diversos tipos que ele tem, eu não lembro de ter falado em nenhum momento que tinha nada da comunicação social, porque a comunicação para como ele fala com as pessoas em alguns momentos, em alguns âmbitos, não é legal, não é boa. E comunicação é aquilo que as pessoas entendem, não é o que você fala. Não importa que aquilo que ele falou não tenha aquele sentido, que contextualizado você consiga dar um outro significado. O que importa é que quando uma pessoa normal, eu digo 90% da população lê aquilo, como assim Jesus é pedófilo? Acabou o mundo, eu já estou te vendo de roxo, eu não quero saber de mais porra nenhuma. Quem é você para falar que Jesus é pedófilo? É o fulaninho lá da resistência. O quê? Resistência? Afetando, brigando, falando um negócio desse de Jesus Cristo? Entendeu? Você já acabou até com a resistência. Quando se fala essa frase, você está não só afetando a você, mas afetando aquilo que você participa, porque você diz em todo vídeo que eu sou resistência. Estou na resistência, estamos na resistência. Então, quando você fala isso, automaticamente as pessoas usam essa parte para poder manchar o todo. Pô, mas aquilo que a pessoa falou, como para analisar, ela estava correta. Só que o parar para analisar, legal, você conseguiu convencer os 10% das pessoas que receberam a mensagem de que você estava correto. E os outros 90% que fizeram o caos, entendeu? E que a gente precisa chegar com conhecimento deles de alguma forma. Entendeu? É nisso que a gente tem que parar para refletir e que faltou para o Paulo Giraldelli e que eu vejo que falta muito para uma cacetada de gente, para Lívia Zarutti também. Muitas das coisas, até que muitas das vezes, onde ela está até correta, o que faz ela errar? A maneira como ela fala, como ela ataca, como ela agride, como ela usa certos termos, que já dificulta a compreensão, já causa raiva de cara. Quando você causa raiva em alguém, a pessoa não vai mais te ouvir. Nós teve o exemplo lá, por exemplo, da Kéfera, que eu também comentei. Eu falei sobre o movimento negro, que a maneira como eles fazem, que, porra, se você já gera um bloqueio de cara, você já matou a comunicação, cara. Você já matou a comunicação. Quando você vai falar sobre um discurso bom, um discurso de paz, mas que você queira chocar, você não vai poder, por exemplo, botar uma fantasia de Hitler. Porque pode ser que de cara as pessoas já vão repelir a sua mensagem e não vão querer nem te ouvir. Porra, mas você tem que convencer justamente essas pessoas, porque essas pessoas você tem que chegar com muita delicadeza, você tem que chegar de maneiras inteligentes para poder melhor comunicar. E isso está faltando em alguns aspectos para a resistência de maneira geral. Vou fechar aqui também falando do Humberto, que fez uma correção, ele primeiro defendeu a Sabrina, acho que eles são amigos e tal, né? Eu acho justo. Todo mundo defendeu a Sabrina. Tem alguma coisa de machismo aí, no sentido de, pô, vamos defender a frágil? Sim, pode ter algum resquício sim, porque é mulher, eu acho que o homem acaba se compelindo a querer ajudar. Ok, pode ser que isso exista assim. Não vou te falar que é 0%. Ok. Mas, cara, independente disso também, é a pessoa que está lá batalhando contigo que está te ajudando. E aquilo que ele fez não é possível você passar a mão na cabeça. Você não pode nem condenar e matar. Eu falei que o machismo, embora seja um grande problema e é inquestionável, eu duvido que quem está assistindo meu vídeo tenha excluído do seu grupo social todas as pessoas machistas. Porque eu sempre dizer que provavelmente não vai sobrar ninguém. Porque atos de machistas não, que cometam atos machistas. Porque machista, talvez de forma geral, fique complicado. Mas que tenham cometido, porque todo mundo tem um chefe que já foi machista, uma mãe que já foi machista, um tio, um primo, um amigo. Então, cabe a essas pessoas, a nossa parte é conscientizar, correr atrás,
usar de maneiras, poder não ser frontal, porque muitas das vezes quando você deixa o discurso muito frontal para a pessoa, apontando o dedo de maneira muito agressiva, você não vai conseguir fazer nunca que a pessoa se convença de algo, ou que pare pelo menos para refletir. O que está faltando agora é que a gente faça vídeos, e a minha intenção desse vídeo é essa também, mas que todo mundo faça vídeos dos principais, para tentar amenizar a situação, que é o principal. Nosso objetivo é maior, então não tenho preocupação de que um dia esse pessoal vai se juntar. Porque quando o bicho começar a pegar com as idiotices do Bolsonaro, automaticamente ele é um inimigo maior. Quando você tem um inimigo maior, você consegue juntar grupos que eram distintos ou não, mas têm um objetivo principal. Então, a resistência vai se unir nesse momento. Só que a gente não pode esperar esse momento acontecer para estar mais coeso, entendeu? Porque pode ser que seja tarde demais e a gente consiga fazer um grupo realmente forte. Então, vou já começar para a parte final. Quero finalizar. Agradecer a todo mundo que assistiu até agora. Quero que vocês também me entendam. Não estou querendo passar pano para ninguém. Quem assiste meus vídeos sabe que eu não sou muito de passar pano. Mas eu tinha comentado anteriormente no vídeo, foi até o que o PC Siqueira postou do Normose, que eu vi o vídeo e fiquei, caraca, cara. Eu comecei a assistir de manhã, aí terminei de assistir depois no vídeo do PC Siqueira. Eu falei, caraca, cara, que vídeo, cara. Detalhamento, parada bem explicada e tal. Mas que a impressão que a gente tem não é positiva ao curso do Nando Moura. Por mais que ele diga alguma coisa ou outra, a gente tem que fazer uma análise da síntese do negócio. Se você viu o curso do Normose, as críticas dele, você compraria o curso do Nando Moura? Eu não compraria. Independente de ser o Nando Moura, não se eu compraria esse curso, eu já não compraria. Eu acharia caro, eu acharia que não daria o conteúdo completo. Só que também dá para criticar o vídeo do Normose por uma série de coisas. A começar por ter feito algo pirata. Porque todo mundo faz, eu sei que todo mundo faz. Eu, Calfani, assumo que faço minha pirataria, que baixei meu vídeo, já baixei minha série. Estou tentando reduzir isso ao máximo. Sempre que eu vejo algo tipo Netflix, eu assino. Eu assino porque é uma maneira que você combate a pirataria com justiça. Ou seja, você quer que as séries, que as pessoas, que todo mundo seja remunerado, porque a gente sabe que aquilo tudo é uma equipe gigantesca, tem muita gente que merece também receber pelo seu trabalho, assim como no YouTube. Ok, mas eu também não acho justo que você cobre a fortuna que se cobra por algumas coisas, que basicamente, se você for optar por comprar tudo, como se fosse comprar um jogo de videogame, eu falei, cara, não tem lógica. Se não fosse pirataria, não existiria PlayStation 2 no Brasil, cara. Entendeu? Você não tem como você pagar R$200 no jogo. Mas isso aí é outro assunto. Dá pra gente também debater. Mas o que eu tô querendo falar é que, quanto à questão do Normose, também tem suas críticas. O rapaz que respondeu no vídeo do Nando Moura deixou 12 pontos, onde ele colocou coisas razoavelmente bem embasadas, em que caberia sim o Normose, eu gostaria de ter ouvido um vídeo do Normose, combatendo esses argumentos, porque ele foi em cima de argumentos, da maneira correta, não atacando no pessoal, mas atacando os argumentos. Então, tipo assim, mas nesse meio termo, o PC já tinha postado o vídeo, já tinha ido lá, sei lá, deve ter passado de 1 milhão de pessoas assistindo. Se não foram mais, se já não foi repostado e tal. Então, eu fiz um vídeo comentando que, cara, por mais que a gente esteja a favor de uma pauta ou contra, se a gente se deixa levar pelas emoções, a gente acaba fazendo besteira. Acaba por quê? Porque eu acho que deveria primeiro ter mais informações sobre tudo aquilo, ou ter outras pessoas falando sobre o assunto do curso, por exemplo, para poder fazer, você se repostar algo, você transformou aquilo que o Normose fez em verdade, porque você deu holofote. E se aquilo que o Normose tivesse feito, e eu não falei que foi errado, eu não falei que o vídeo está errado, eu não falei que o Normose está errado, mas eu estou falando, imagina que seja alguém mal intencionado, tipo eu agora, cara, eu quero ferrar com a vida do Nando Moura, eu tenho muita raiva dele, ele está fazendo de serviço, eu crio, eu edito alguma coisa de maneira maliciosa para ferrar com a vida do Nando Moura, mas cheio de inverdades ali. E vou reclamar, pô, cancelaram meu vídeo, Nando Moura, eu ia derrubar a vida dele, mas com uma parada bem feita, né? Que parece bem feita. Tipo as coisas, esses documentários que você vê no Nando Moura, ele bota algum comentário, ou... também acho que esqueci o nome do negócio que fala, Poder Paralelo, que tem uns vídeos, cara, bem feitos, que enganam mesmo. Aí eu faço um desses só que com mentiras para derrubar o Nando Moura.
isso vai ser repostado pelo PC, porque ele está com raiva do Nando Moura. Então, se é algo negativo, ele primeiro posta e depois vê. Cara, isso eu acho um grande problema. Por quê? Porque se a gente age por emoção, a gente pode agir errado. O Clássico tinha falado um pouquinho, mais ou menos, sobre isso, né? Em algum vídeo essa semana. Eu achei nota 10. E eu estou falando isso agora. Por exemplo, a resposta do Humberto. Eu achei muito legal que ele defendeu a Sabrina e tal. Fez até em vídeo. Talvez não precisasse fazer em vídeo, mas fez em vídeo. Mas também aproveitou para falar, dar uma crítica ao Henri Bugalho, que aí eu já não gostei. Que ele não pode ser criticado? Claro que pode. Claro que pode. Não só pode, como deve. Só que pareceu muito mais um ataque. Eu acho que algumas coisas dá para você resolver de maneira pessoal, mandando uma mensagem, falando pelo Twitter, porque a maneira como se fala, como se passa a mensagem, às vezes a pessoa não vai receber a crítica, que foi só uma crítica, né, da melhor maneira. Tanto que ele teve que fazer um vídeo depois, dando uma suavizada. Eu acho que ele percebeu o tom, da maneira como foi feito, que ele fez um vídeo depois, acho que dando uma suavizada referente a isso. Mas por quê? Porque eu acho que compelido pela emoção, querer defender a Sabrina do ataque, eu acho que ele fez um vídeo um pouco fora do tom padrão do Humberto. Eu acho que todo mundo acaba fazendo isso quando a gente acaba respondendo, quando você está com alguma emoção misturada. O vídeo do Henri Bugalho, e agora eu vou comentar o vídeo do Henri Bugalho e do professor Paulo Gradelli, então, embora esteja na parte final, eu vou falar o que eu preciso, gente. Me desculpe, mas a situação é muito ruim e muito complexa. Então, eu vou tentar deixar o mais explicado possível para justamente quem for fazer um comentário poder fazer algo mais embasado, né? Então, cara, o Henri Bugalho fez um vídeo também defendendo a Sabrina, óbvio, evidente, né, cara? Porque também tem a mulher dele, que é uma pessoa muito... que eu vejo como uma feminista, né? Uma pessoa de atitude e tal. E eu vejo o Henri como alguém que defende esse tipo de pauta. Só que no vídeo, eu também não gostei. Eu não gostei. Porque ele começa falando de um crime, eu falei, cara, ele vai falar Paulo Giraldelli, começa falando de um crime, um cara que foi preso, ficou 10 anos, se não me engano. Eu falei, poxa, não vai dar certo, caralho. Porque, como eu falei, quando você vai fazer a síntese do negócio, você é quase falando assim, Paulo Giraldelli, você pode ser até preso por esse tipo de coisa, entendeu? Aí ele se engana, se eu não me engano, porque eu acho que o Giraldelli não fala que é progressista, né? Então, e tipo, é um tanto quanto ameaçador, de certa forma, por mais educado que seja, mas o tom que você sintetiza não foi legal. E eu acho que isso foi muito do emocional do Henri em querer defender e por terem mexido com uma pauta também que ele defende. Aí tem o lance da Sabrina. Ela se vitimizou ou não? Cara, não sei. Ela talvez tenha desabafado, entendeu? Mas até aí desabafar referente ao que aconteceu, ou somente contar um fato, não dá para exatamente chamar algo de vitimismo. Por quê? Porque aconteceu. Acho que o vitimismo é muito mais quando você fica reclamando de coisas que às vezes nem são tão grandes assim, mas não, no caso, o Paulo Giraldelli deu mole. E aí, cara, o Giraldelli responde, tá a semana inteira tentando não responder esse tipo de agressão, esse tipo de coisa e tal. Aí mandam um print, falam um negócio, citam ele, e nada. A Zaruti sempre lá, a gente do carro, a Zaruti sempre mandando, sempre fomentando, né, cara? Aí, de repente, ontem, né, cara, o Paulo vai ter que responder, porque com certeza ele estava sendo pressionado a isso, cara. As pessoas são humanas. Por mais que ele quisesse ignorar e demonstrasse que tem essa empate de não precisar responder certas coisas, chegou ao ponto que nem o Paulo aguentou e falou. E mostraram, olha isso aqui do Henri, porque eu acho que o Paulo Giraldelli não vê muitos vídeos, pelo que eu percebo de modo geral, ele só vê muitas das vezes como o pessoal acaba indicando ele. Porque ele mesmo, acho que ele não fica vendo muito, e pelo que eu ouvi do Henri Bugalho, ele também não fica assistindo muitos vídeos. Quem assiste mais vídeos mesmo é a Denise, que fica lá e tal, acho que ela perde mais tempo vendo vídeos de outras pessoas e tal. E o que é normal. Quem produz conteúdo tem que estudar, cara. Não tem jeito, tem que ler, tem que às vezes preparar alguma coisa, tem que editar. Isso demanda muito tempo. Muito tempo. E os meus vídeos são porcaria comparado aos deles. Porcaria. É lixo comparado àquilo que eles fazem. Então, tipo assim, isso demanda tempo. Então, imagina que eles percam muito tempo fazendo isso. Não dá realmente pra você ficar se dedicando a assistir tudo. Entendeu? Só às vezes aquilo que te indicam, tipo assim, alguém que com referência que você, pô, peraí, se esse cara tá me indicando, é porque isso eu tenho que ver.
Então, às vezes, o Paulo Gaudelli viu, ficou puto da vida, porque realmente ele sintetizou aquilo que eu também sintetizei, de, porra, peraí, você tá falando de crime e tal, depois você me coloca no meio do vídeo. Não ficou legal, também não achei que ficou legal, entendeu? Que até que se prove o contrário, aquilo que ele fez com ela, embora seja errado, inquestionavelmente errado, é no mesmo padrão do Paulo Gaudelli. É o mesmo padrão, gente. É o mesmo padrão. No próximo vídeo que ele fez, eu nem vi ainda, porque ele já fez 2 vídeos, eu ainda não assisti. Mas com certeza ele vai estar ofendendo, ele ofende no pessoal, a todo mundo. Ah, falando tal é burro, é inculto, não lê. É inculto. Ele fala isso de pessoas que você tem certeza que leram muito, tipo Pondé. Eu tô defendendo, não gosto muito do Pondé, não. Mas o Karnal eu gosto muito. Entendeu? Então, assim, e ele fala, nem aí, cara. Manda lá, pega a metralhadora dele e vai metralhando. Eu já falo que ele é um franco atirador há muito tempo. Só que a pessoa que ele fez foi uma mulher. É a mesma coisa? Não, não é. Mas até aí tudo bem. Para quem tem um pensamento dele, da feminista forte e tal, até isso tudo bem. Ah, mas ele faz uma citação, uma loira lendo e tal. Eu falei, pô, uma loira lendo, não sei o que. Foi o problema pelo post que eu vi. Se isso não for verdade, vocês me indiquem, gente, por favor. Uma loira lendo que não entende. Aí tu fica assim, uma loira lendo que não entende. Por que uma loira? Por que essa citação, entendeu? Quando você vai cruzar as coisas, fica de muito agressivo, né, cara? É mais do que só uma agressividade, a intelectualidade dela, entendeu? Então, errou sim. Aí começou a pesquisar sobre o Henri Bugalho, não sei se é o tipo de pesquisa que ele fez, né? Mas o Henri Bugalho é muito gabaritado também, não fode. Muito gabaritado, entendeu? Todo mundo da resistência não tem ninguém mais ou menos não, cara. Ninguém. Todo mundo ali tá muito gabaritado. Até o Samuel Borelli, o Samuel Borelli não conseguiu nada, cara, mas ele tem boas referências, você vê que ele sempre procura pessoas especializadas sobre os assuntos, entendeu? Então, é um cara que, independente de ser jovem, não tá falando muita besteira, não. Aliás, ele não tá falando besteira. Entendeu? Não tá falando besteira. E o Paulo Gaudelli, cara, desceu a linha nela, ele piorou. A situação tava ruim pra ele, referente a ela, piorou. Não, mas é burrice mesmo, é burralda, é A, é B, é C, porque não entendeu. Mas pelo menos dessa vez ele explicou, entendeu? Da outra vez a coisa ficou muito sintética, entendeu? E ficou só a ofensa. Dessa vez, embora ele tenha sim mantido a ofensa, ele fez questão de explicar. Então você para entender a questão dele de Israel e tal, Hamas, e, cara, você ouvindo assim, você até se convence. Só que é como eu disse, como você não tem, eu, pelo menos, não tenho capacidade de dizer exatamente quem acertou no que, quem errou no que, quão frágil foi o argumento de cada um, eu acho que eles, no particular, poderiam resolver qual é o melhor conceito, ou até, se for o caso, que seja o dele ou que seja o dela, mostrar, olha, é o meu por A, por B, por C, e argumentar sobre o assunto. Não simplesmente atacar dessa maneira, porque o ataque dele afetou a tanta gente, inclusive a própria resistência. Entendeu? Que eu estou rezando para que ninguém responda de cabeça cheia, ou ignore um pouquinho para depois responder isso com calma, entendeu? Para não fazer besteira e não piorar a situação. Eu acho que o tempo consegue resolver qualquer problema. Quando o governo do Bolsonaro chegar de sola fazendo as besteiras, isso vai ser tema principal. Então, espera um pouquinho, não precisa responder de cabeça cheia agora. Então, foi o que eu falei. Eu acho que o Henri errou no vídeo, eu acho que o Paulo errou no vídeo, mas no contexto geral, a gente vê que ninguém está tão absurdamente errado. E é isso que eu quero que vocês entendam. Ninguém está absurdamente errado. São erros, são rujas que, é o que eu falo sempre, se tivesse uma liderança, assim como tem o Nando Moura na direita, que pega ali o pessoal, opa, caraca, o Olavo de Carvalho brigou com, não sei, eu esqueci o nome do rapaz da teologia, mas nunca inteligentíssimo, né, cara? Aí ia começar aquela briga, o Nando Moura entrou no meio, opa, não é isso que ele quis dizer. Falei, entendi, mas pô, mas o fulano é assim mesmo e tal. Ou seja, ele faz aquela ponte para evitar que a direita se quebre. E isso é um ponto positivo para a direita. Ter isso é muito legal, entendeu? E ele não fica dizendo que é liderança, a gente só sabe que ele é o líder, porque você percebe a liderança.
Então, tipo assim, não precisa que alguém diga que é líder de algo, mas a gente é preciso sim que alguém chegue para apaziguar as coisas, como, por exemplo, o Carlitos, o Henrique ou o Clayson. Ou que seja o Clayson mesmo, que já tinha também feito um vídeo referente a esse parar para pensar. Porque depois que você vê o vídeo do Paulo Giraldelli, sem raiva, porque a gente não pode ver algo com raiva, você vê ele, analisa friamente, você fala, porra, será? Você vê, por exemplo, os prints que foram dados de coisa do Facebook. E o que ele explica é que, mais ou menos, algumas coisas não foi ele, como, por exemplo, o caso da Sherazade, que ele foi na delegacia e tal. É só você provar o contrário, falar que foi ele e que tem provas, que assim, ele disse que não foi ele, que já perdeu contas algumas vezes, que o pessoal vai lá e invade a conta dele, o que também não é nada impossível, não é absurdo. Falando de internet, você perder uma conta, você ter sua conta hackeada, gente, isso acontece. E é triste dizer, mas acontece. A gente pode até querer apontar porque está com raiva de alguma coisa, mas acontece. Com todo mundo, a gente pode estar aqui, alguém hackear a tua conta e começar a fazer besteira. Ou criar um perfil fake, começar a fazer besteira, fazer uma montagem e tal. Só que esses printzinhos que foram pegados de coisas separadas, isso vai sendo englobado numa coisa só, tanto que no vídeo da Lívia ela coloca tudo de uma vez. Você termina de ver o vídeo, tu já está odiando a pessoa. Já está odiando, porque você começa a ver um monte de coisa separada em períodos distintos, você gera um histórico de coisas ruins. Só que, como o Paulo explica, e parece que eu estou defendendo, mas é o que eu falei, na dúvida, eu estou com o réu. Quero que alguém prove. Se a pessoa não provar, eu ainda acredito no Paulo, que ele é que está sendo acusado. Tá, mas isso que ele está falando, ele fez contos eróticos. Você tem a postagem completa, não só o print, da página inteira, para a gente poder ler os comentários antes, depois, em qual momento, do que ele estava falando naquele contexto. Porque quando você pega isso, você vai realmente dizer, porra, cara, não tem nada a ver, por que ele fez essa merda, é um completo idiota, esse velhinho tá ficando gaga. Mas se você pegar o contexto, você pode chegar também no outro pensamento, que qual é? É justamente pensar, porra, cara, eu acho que o Giraldelli não errou. Porque, embora seja algo que não seja agradável, para a comunicação seja péssimo, tá muito bonita, filha. Linda demais, 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 demais. Adorei. Tá? Então, cara, desculpa, gente. Mas por mais que seja péssimo, de certa maneira, principalmente para a comunicação em si, mas se você vai fazer uma análise fria, pensando que quem está falando aquilo é um filósofo, que aquilo pode estar contextualizado, pode ser realmente um conto erótico, como foi dito, será que aquilo está errado? Ou será que aquilo só não está politicamente correto? Que errado é errado. No caso da Sabrina. Erradíssimo. Politicamente correto. Pedofilia Jesus Cristo. É politicamente incorreto. Não deveria, porque, tipo assim, Paulo, não precisa chegar tão fundo, não precisa pisar tanto. Mas quando a gente contextualiza, a gente percebe que é o politicamente correto do Paulo, que sempre foi politicamente incorreto. Entendeu? Então, o que eu quero, gente, é que nesse momento, você que está assistindo, vá nas páginas desse pessoal, nesses vídeos que vão ser lançados agora, principalmente assim que lançar, e converse com ele, cara, para não gravar em vídeos respostas, ou pelo menos gravar em vídeos mais conscientes, para que todos assistam tudo que foi, não assistam meu vídeo, que eles não vão fazer isso nunca, mas que assistam todo o contexto de tudo que aconteceu, porque quando a gente para conhecer o contexto todo, automaticamente a gente começa, cara, talvez fosse melhor se eu tivesse mandado um direct para a pessoa. Talvez tivesse sido melhor que eu esperasse primeiro o Paulo ter dado essa resposta. Depois dessa resposta que ele fez, aí sim teria sido legal eu falar de alguma coisa. Porque, para mim, só ficou claro que ele pode ter tido um perfil roubado depois que ele falou. Mas poderia acontecer antes? Poderia, mas é necessário que ele fale. Entendeu? Ele pode ter tido um perfil roubado, pode não ter sido ele, pode ter sido descontextualizado de um como ele falou, de um conto erótico. Mas isso é importante que a pessoa fale, porque quando ele se torna público, e ele já é público já há algum tempo, ele deveria saber. O problema é que ele era público em ambiente, antes da internet, talvez aí é minha análise, onde, independente da opinião das pessoas, você tem a sua. Na internet isso tudo influencia, cara. As pessoas que acham algo negativo, elas vão lá e falam, postam, compartilham. Tudo na internet é maior, ganha mais visibilidade.
E o pessoal mais novo da internet entende isso muito bem. E eu não estou falando que ele não entenda por ser velho, por ser mais idoso. Eu estou falando que provavelmente ele não está entendendo que, como ele sempre fala que são mídias diferentes, jornal, artigo, vídeo, são mídias diferentes, talvez ele não esteja entendendo que aqui, se às vezes que é acusado de algo hoje, se você não responder hoje, cara, já era, teu nome já está na Medina. Por mais que você consiga desmentir tudo, às vezes a pessoa não vai ver o contraditório, ela só fica com a primeira versão. Então, gente, acho que é o momento para a Resistência repensar e aproveitar para se unir mais, convidar mais as pessoas para fazer hangout, para poder conhecer um ao outro, para aproveitar esse momento para ter debate, divergências de ideia, como teve divergência de ideia no Humberto, que chamou o Tyson, que um pensa de uma maneira, outro pensa de outra, mas como foi numa conversa e amistoso, você acaba tendo nesse clima, né, nessa dialética, você acaba até crescendo, melhorando os próprios conceitos. Então, gente, esse foi o meu recado. Eu acho que a Lívia Zarutti venceu. Ela conseguiu ser o coringa da resistência. Ela conseguiu plantar o caos. Agora, eu acho que ela não vai mais falar do Paulo Giraldelli, nem colocar aqueles prints cortados, porque o Paulo Giraldelli já deixou bem claro que vai meter um processo nessa brincadeira. Então, eu acho que ela vai pensar 2 vezes antes de fazer isso. Vamos ver se ela vai continuar atacando. Espero que não. Até a próxima. Curte, compartilha. Obrigado a quem teve paciência de me ouvir até agora. Mas eu acho que, como eu fiquei muito tempo sem fazer, e aconteceu muita coisa com a resistência, eu precisava falar um pouco mais. Um abraço, gente, e fui.